Neste vídeo será abordado métodos analíticos para obtenção de certos cátions. Primeiramente, foi realizada uma marcha para a determinação de cádmio, bismuto e cobre, a qual possui um total de 3 etapas, ou seja, 3 formações de precipitados e 3 formações de sobrenadantes. Para a determinação desses 3 cátions, primeiramente mediu-se 100 mg de cloreto de amônio em uma balança analítica. Além disso, foi aferido 1 ml da solução mãe. Logo em seguida, foi adicionado 100 mg na solução mãe. Escorreu-se a solução na parede do tubo para aderir a alguma partícula que tenha ficado retida ali. A agitação foi feita para uma melhor homogeneização. Em seguida, foi adicionado 3 gotas de ácido clorídrico. A solução foi então aquecida, mudando sua coloração para verde claro. Então, adicionou-se 5 gotas de tiocetamida a constante agitação, para também uma melhor homogeneização. Além disso, o enxofre presente na molécula de tiocetamida se torna o agente precipitante desse grupo nessas condições, pois forma o sulfeto de cobre, sulfeto de cádmio e sulfeto de bismuto, os quais possuem uma baixa solubilidade em meio aquoso. Posteriormente, a solução foi levada à centrífuga. Todas as centrifugações dessas análises foram feitas com um contrapeso para evitar qualquer dano no tubo de ensaio, durante 1 a 2 minutos. Após a centrifugação, foi possível observar um precipitado escuro e um sobrenadante verde claro e turvo, o qual foi descartado. Transferiu-se 1 ml de água régia na capela, pois é um elemento volátil, e logo em seguida foi adicionada ao precipitado 1, percebendo uma coloração bem amarelada. Então, aqueceu-se até a dissolução completa. Nessa etapa, deve-se tomar muito cuidado com o manuseio da água régia, pois é um elemento extremamente corrosivo. Após a total dissolução, a solução ficou com uma coloração esverdeada. Foi então adicionado hidróxido de amônio, até deixar a solução alcalina, com pH em torno de 10. Na primeira tentativa foi observada uma formação de uma névoa branca acima da solução, devido à efervescência. Para concluir se o meio está alcalino ou não, despejou-se um pouco da solução em um papel tornação rosa, pois caso continuasse rosa, deveria ser feita mais adições da base no meio e novamente depositar uma líquida no papel, repetindo esse ciclo até que o papel se torne azul. Lembrando que a cada adição da base, necessitou-se agitar o meio para homogeneizá-lo e ter uma medida de pH mais precisa e concreta. Depois de algumas adições de hidróxido de amônio, o pH se tornou alcalino, e a solução com uma coloração azul bique. Esse meio foi então levado para a centrifugação. Após essa etapa, foi possível observar um sobrenadante 2 e um precipitado 2, sobrenadante de coloração azul e precipitado de coloração branca. O sobrenadante 2 foi dividido em 2 tubos. Já o precipitado 2 foi guardado para uma posterior análise. Em um dos tubos provenientes do sobrenadante 2 foi adicionado 3 gotas de tiocetamida. Então, aqueceu-se. Após o aquecimento, observou-se uma coloração de precipitado marrom, confirmando a presença de cádmio. Já no tubo com a outra metade do sobrenadante 2, foi adicionado ácido acético até tornar o pH ácido.
Lembrando também que a cada adição de ácido deve-se agitar o meio para homogeneizá-lo e obter um pH coerente. Depois de algumas adições de ácido, a solução mudou a cor para verde claro, e com a mudança do papel tornassol de azul para rosa, concluiu-se o pH ácido. Após a conclusão, foram adicionadas 5 gotas de ferrocianeto de potássio, formando imediatamente um precipitado vermelho, confirmando a presença de cobre. Retomando ao precipitado 2, primeiramente mediu-se 2 ml de hidróxido de sódio. E então misturou-se com o precipitado. Essa mistura foi então aquecida. Depois agitada e centrifugada. Formando o precipitado 3 de coloração branca e um sobrenadante 3 transparente, o qual foi descartado. No precipitado 3, adicionou-se 10 gotas de hidróxido de sódio. E então foi adicionado 5 gotas de cloreto de estanho. Posteriormente foi levado esse tubo de ensaio para uma centrifugação. Após a centrifugação, foi possível observar um precipitado negro, indicando a presença de bismuto. A segunda marcha feita foi para a determinação do ferro. Essa marcha possui 3 etapas, ou seja, 3 formações de precipitados e 3 formações de sobrenadantes. A partir de 1,5 ml da solução mãe, foram adicionados 3 gotas de cloreto de amônio saturado. Posteriormente, foram adicionados 10 gotas de hidróxido de amônio, considerados como agentes precipitantes do ferro. O meio foi então aquecido e centrifugado. Formou-se o precipitado 1 e o sobrenadante 1, o qual foi descartado, ambos de coloração azul bebê. O precipitado 1 foi lavado. A lavagem de precipitado consiste em adicionar água, aquecer, centrifugar e descartar o sobrenadante. Porém, de forma errônea, durante as lavagens foi esquecido de descartar a água. Porém, isso não influenciou de maneira negativa a marcha, apenas deixou o meio diluído. Após a lavagem, adicionou-se 10 gotas de hidróxido de sódio. Adicionou-se então 7 gotas de peróxido de hidrogênio, deixando o meio acima do precipitado 1 amarelado. A solução foi então aquecida Esperou-se até o momento em que o meio acima do precipitado se tornasse transparente, para então levá-la à centrifugação. Foi formado então o sobrenadante 2, levemente turvo, o qual foi descartado, e o precipitado 2 de coloração azul bebê. O precipitado 2 foi lavado, dessa vez de forma correta. Após a última etapa da lavagem, foram adicionadas 10 gotas de ácido sulfúrico diluído. Foi então levado para a centrífuga. Depois da centrifugação, observou-se um precipitado 3 de coloração azul bebê, o qual foi descartado, e um sobrenadante 3 transparente, levemente azulado. A partir do sobrenadante 3, foi adicionado uma gota de ferrocianeto de potássio, formando instantaneamente um precipitado vermelho, o qual descaracteriza a formação de ferro. A sua conformação daria caso o precipitado fosse de coloração azul. Todas essas análises apresentadas foram feitas em escala semimicro, ou seja, utilizando pequenas quantidades de reagentes com o objetivo de ter uma boa economia financeira nas marchas e uma mesma eficiência caso fosse feita em escala industrial.